Boa noite, pessoal. Esperar o pessoal entrar. Oi, Luciano, tudo bom? Deixa eu ver se Vanessa tá por aqui já. Ainda não. Só esperar um minutinho Vanessa chegar pra gente começar. Só lembrando que no link da bio tem a stream com o pessoal que tá fazendo interpretação Libras pra gente, certo? Da UFPB. Não é saudade de gente, né? A gente tá tudo com saudade do povo. Eu tô com saudade danada do povo. Deixa eu ver se Vanessa tá por aqui já. Ainda não. Depois vai ter a vez dos alunos também. Eu queria que vocês viessem falar muitas coisas pra gente. E Ana tá chegando por aí pra falar da trajetória dela. Deixa eu só chamar a Vanessa lá, ver se ela tá chegando. É o tempo que chega as outras pessoas. E aí, Pasquescaico, tudo em ordem? Esperando Vanessa chegar para eu adicionar ela aqui pra gente começar, certo? Tô falando com ela aqui no... Opa, chegou. Thaís. E aí, gatinha? Tá sobrevivendo a uma coordenação nessa pandemia? Professora Vanessa. Mandei pra tu o convite. Vê se apareceu aí pra tu aceitar. Vocês conseguem me ouvir? E me ver? Porque Vanessa disse que não tá conseguindo me ouvir. Vocês que estão aí no Instagram conseguem me ouvir, me ver? Beleza. Só esperando ela aceitar aqui, certo? Convite? Ah, ela saiu. Acho que estava com problema. Deve estar voltando. Francivaldo tá em todas. Esse menino é um danado mesmo, viu? Pense. Estudioso que só ele. Até João Vitor tá aqui, ó. Aê, João Vitor. Beijo para a mamãe, né? Igual o show da Xuxa. Vou chamar, vou chamar. Vou chamar a Vanessa. Deixa eu ver se ela entrou. Deixa eu ver aqui. Opa, agora foi. Ela chegou. Deixa eu adicionar. Chamei ela aqui. Vanessa, tá me ouvindo pela live? Eu mandei um convite para tu. Aí vai aparecer uma mensagenzinha aí, se tu quer compartilhar e só é tu aceitar. E tu aparece na janelinha de baixo. Gesiel tá por aí, Everton tá por aí, Ana tá por aí. Eu vou mandar uma mensagem para Vanessa aqui. Mas Vanessa,
tem dois smilezinhos no canto direito embaixo. Clica e pede para entrar nessa live para participar. Aí vem um convite para mim, eu te aceito. Agora, isso acontece, usa no celular que é mais fácil, certo? Do que no computador. O computador às vezes dá erro. Deixa eu... Acho que ela está entrando de novo. Ela saiu e entrou. Aniele. Aniele é de LCC. Thaís Pasqualini conhece? Aniele é de LCC ou é DSI? Gesiel por aí também. Sistemas. Show. Vanessa está só configurando a conta dela, porque estava sem permissão de câmera, certo? Mas ela está vindo. Por enquanto a gente vai conversando aqui, porque o assunto que ela tem para trazer é bem bom, bem interessante, bem discutido. Deixa eu tentar de novo chamar ela. Vanessa, se tu tá me escutando, eu te chamei de novo. Tá esperando tua aceitação. Amanda. Amanda por aí. Vanessa, tenta tu tentar entrar embaixo, assim, onde tem o espaço de comentário. Aí tem uma setinha como se fosse enviar. E depois tu clica em dois smile, um em cima do outro, para pedir permissão. Ver se aparece para mim. Tu segue o curso de sistemas? Talvez seja isso. Adiciona o curso de sistemas como following para ver se eu dou se aparece essa permissão, certo? Só um minutinho. Lady Murphy, estaremos todos aqui discutindo em pleno São João. Em outras épocas, estaríamos só no forrozinho, no milho e na pamonha. Mas deixa eu ver se ela apareceu aqui agora. Acho que ela saiu. Ana tá por aí. Ana vai falar também com a gente, né, Ana? Ó, agora acho que vai. Opa, agora! Agora sim. Tá me ouvindo e me vendo? Tô ouvindo. Pronto. Pessoas, vocês conseguem ver a professora Vanessa na parte de baixo? Me veem, me escutam? Alguém deu um ok para a gente começar? Show! Então vamos começar. Foi o tempo de entrar, a gente vai esperando, vai falando devagar aí, enquanto o pessoal está entrando. A professora Vanessa, para quem não conhece, é nossa professora do departamento. Ela trabalha com linguagens de programação e banco de dados.
E, fora isso, ou adicionalmente a isso, ela tem um trabalho excepcional com o projeto do IT Girls e a representação e o empoderamento das mulheres na área de tecnologia. E ela vem falar um pouquinho para a gente aí se isso daí são questões ou nos tornam ou nos dão oportunidades ou quais são os nossos desafios enfrentados. E com certeza vai ser muito bom. Então eu agradeço demais a disponibilidade. Em pleno São João, eu sei que está todo mundo em casa, quarentenado, mas todo mundo podia estar ouvindo uma live, tomando uma cerveja, comendo uma pamonha. E estamos todos aqui para prestigiar a professora Vanessa, que tem um monte de coisa muito massa para falar. Inclusive, ela está como representante da Google no programa Human in Technology, alguma coisa assim. Ela sabe dizer um negócio bem bonito, mas ela é a nossa representante de vários projetos de meninas na computação. Então, eu fico feliz demais. E aí, quero lhe escutar mais do que ninguém. Boa noite, pessoal, tudo bom? Eu queria logo pedir desculpa aí, porque Juliana é responsável pela minha estreia de blogueira, né? Porque é a primeira vez que eu tô numa live, então eu sou assim. Não, não, Instagram não é minha praia. E aí ela disse assim: ah, vamos fazer a live. Eu disse: Ju, mas é terça noite de São João, tu tem certeza? Ela disse: vamos fazer. Eu disse: tá bom, vamos fazer, né? Eu até procurei se eu tinha alguma roupa xadrez, alguma coisa para ficar mais característica, mas não tem, né? Eu sou uma forrozeira fuleira, porque nem uma roupa xadrez eu tinha aqui. Mas vamos conversar. Eu vou, o que Ju estava falando, então eu sou professora lá do Campus 4, para quem não conhece, sou professora lá já há 10 anos, e aí eu tenho já desde 2000. Vanessa, eu acho que está cortando a tua conexão. Voltou agora. Não sei, acho que é a tua conexão. Está cortando o seu áudio. Ele está vindo todo picado. Aí não sei, talvez se você falar um pouco mais devagar. Tá ouvindo? Você consegue me ouvir? Pronto, você está com a imagem picada e o som, pronto, e o som está vindo picado. Então, talvez uma estratégia seja você falar um pouco mais devagar, porque o que cortar, a gente tem como aproveitar o que você está falando. Certo? Ver se melhora. Não, eu acho que não. Pessoal, o áudio de Vanessa não está chegando. É o de Vanessa ou é o meu? Valmor Silva falou agora que o áudio não está chegando. Falem aí. É o, é o meu áudio ou é o de Vanessa? Voltou agora? Vocês conseguem escutar? Vocês conseguem me escutar? Sim, certo. E conseguem escutar a professora Vanessa? Pronto, então vamos dar continuidade. São problemas de Lady Murphy. Mas era o de Tá tudo Vanessa, bem? certo? Que estava cortando. Mas aí você vai falando Tá. um Qualquer pouco coisa mais me interrompe devagar aí, me e a gente avisa. vai tentando organizar a conexão. Certo. Tá. Então eu vou. Eu me tornei embaixadora do programa
Women Tecnologia. E aí a gente tem uma comunidade já no sentido de integrar. O projeto que eu tenho é lá em Rio Tinto, atuando em Rio Tinto, mas eu estou tentando integrar mulheres de tecnologia de toda a Paraíba, e a gente promove eventos e tem grupo de discussão e tudo mais. Mas hoje eu não vim falar especificamente sobre esses projetos, né? Eu joguei aí uma perguntinha no título da palestra, justamente para. Eu estou vendo ficou as mudo, mas mensagens, ficou voltou. mudo, voltou. Voltou. Tá. Aqui é com emoção, é com emoção. Tá. Então, a pergunta no título da palestra é uma provocação, né? Diversidade, se é um obstáculo, né? Se é um desafio ou se é uma oportunidade, geralmente a gente fala direto que é uma oportunidade, né? Mas será? Será que todo mundo tem a mesma percepção? Todo mundo entende da mesma forma? E é isso que a gente vai comentar um pouco hoje. Então eu vou começar a falar e. Ai, meu Deus. Tá cortando, Ju. Tu quer sair e entrar para ver Eu se acho é o que é teu local de melhor. Vamos conexão? tentar? Eu vou Pronto, segura sair e aí vou todo entrar de novo. mundo. Peraí, galera. Segura aí todo mundo. É, segura aí, segura aí. 5 minutos. Comigo a imagem tá legal e o som tá contínuo, porque qualquer coisa também eu tento entrar e sair ou mudar aqui meu roteador para ver se ajuda. Pronto, tá ok, show de bola. Então deve ser alguma coisa lá da conexão dela. Pronto, pronto. Consegue agora, Vanessa? Me escuta? Vamos tentar. Show. É, tá cortando um pouquinho, mas vamos lá tentar. Vamos lá tentar. Tá conectando, conectando. Vamos lá. É, eu acho que é melhor ficar perto do roteador, porque quando você começa a falar, ele corta. Não, é não. Depois passa, é só a primeira experiência, entendeu? Tá. Bom, vou tentar de novo. Então, seguinte, quando a gente fala em diversidade, a própria palavra diversidade, até, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente nem falava, a gente nem cogitava, porque não era uma coisa relevante. A gente sempre, a gente estava numa coisa tão padrãozinho que ninguém queria questionar, ninguém queria discutir diversidade. Eu lembro que eu passei o meu curso de graduação inteiro, minha.
religiões, diferentes raças, diferentes gêneros, a gente tem diferentes classes sociais, diferentes escolaridades. Então, tudo isso Tá faz. mudo. Tá mudo. Oh, God! Eu consigo escutar você cortado, mas para as outras pessoas, elas estão falando que tá mudo. Talvez se você for para mais perto do roteador com o celular, não sei. Não é talvez o melhor cenário, Então, mas talvez fica mais pertinho. não, eu vou para Porque o elas outro. me escutam bem, Eu vou as para o pessoas me outro quarto, escutam bem. Pronto. Beleza. É, isso acontece. E para os alunos que estão aqui, eu não sei exatamente quem são os alunos todos que estão aqui, mas para vocês verem que, fora a Lady Murphy, né, que sempre está nas lives, para vocês verem as dificuldades que todos nós temos. Não são só os alunos que moram numa cidade tal, ou que precisam estar com os familiares nesse momento, ou que a conexão que você contrata na sua casa é limitada, etc. Todos nós temos esses mesmos problemas, porque o mundo não estava preparado para isso. Então, eu acho que mais do que nunca a gente tem que estar junto, tem que ter boa vontade, tem que ter paciência e tem que ter colaboração, porque é enfrentado por todos, por todos. Isso pode ser numa live aqui, num bate-papo bem descontraído, como a gente quer fazer agora. Isso pode ser numa aula. Pense aí para um professor, como acontece com a gente, de programar muitos dias, muito tempo uma aula que normalmente não é o que a gente tem no curso presencial, então a gente fica pensando em todos os artifícios multimídia para o aluno não ficar cansado, para o aluno não se distrair em casa, porque ele está em outro cenário de estudo, para o aluno absorver o conteúdo e quando chega na hora, a conexão não funciona. Quando chega na hora, metade dos alunos escutam, metade não escutam. Então, faz parte, mas eu acho que a gente tem que se compreender, se colaborar e vai dar certo. Vai dar certo. Ela vai ficar colada no roteador. Não tá com a bexiga taboca que isso não vai funcionar, entendeu? O bom é que está sendo gravado para depois o povo ver eu falando bexiga taboca. Mas a gente é da Paraíba mesmo, né? Vamos aqui. Acho que agora vai. Ela pediu aqui, eu estou adicionando ela. Opa! Eu já estou vendo a cara menos E embaçada. aí? Vamos ver. Ó, só Eu porque eu fui elogiar. Caiu. fiz o que podia aqui. Só porque eu fui elogiar. Só porque eu fui elogiar, tá vendo? Aí começou a tremer. Mas vamos tentar, vamos tentar. Vamos lá. Agora tá melhor. A imagem tá um pouco cortada, mas eu escuto bem melhor sem corte. Não sei as outras pessoas, mas eu lhe escuto. Então você continua a falar e aí a gente vai observando se dá certo. Quando eu fiquei muda, né? O que eu estava falando é que a gente tem um mundo que é diverso, né? Isso é um fato. E como eu estava dizendo, agora a gente não pode mais negar isso, porque antes a gente meio que fingia que não via, mas agora é um fato e a gente não pode mais fingir que não está acontecendo. Então a gente tem, as pessoas são diferentes e hoje em dia, não é hoje, é de alguns anos para cá, essa diversidade tem sido inclusive exaltada, né? O fato de nós termos um mundo diverso nos faz um mundo melhor, faz a sociedade ser melhor. Então,
o que é que isso tem a ver com tecnologia? De que forma essa diversidade toda impacta a tecnologia? Porque, teoricamente, eram mundos que não se tocavam, né? Tecnologia, antes você fazia um computador e todo mundo que consumisse, todo mundo que se adequasse àquele computador, àquele celular, àquela tecnologia. Mas depois que a diversidade voltou a ter, passou a ter um foco, passou a ter um holofote, aí a coisa mudou. Então, as empresas de tecnologia começaram a olhar e dizer assim: eita, eu vou ter que dar uma olhada nessa história de diversidade. Eu não posso mais fazer o mesmo produto para todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Então, se eu tenho um mercado que agora não é mais só local, que ele é global, que engloba pessoas de várias culturas, de vários pensamentos, de vários idiomas, eu tenho que começar a fazer um software para todo mundo. Né? Então, lá, sei lá, nos anos 2000, começou a ter o pensamento de software, produção de software globalizado, né, para um mercado global, e aí já passou a ter esse pensamento, eu preciso pensar num software que vai funcionar em várias plataformas, que vai trabalhar com vários idiomas, e aí a coisa foi direcionando para esse lado. Então, a tecnologia passou a se importar com diversidade. Só que isso está cada vez mais, né? Então, por exemplo, hoje em dia, quando vai ter o lançamento de um celular, por exemplo, a Motorola, né, que é o que eu uso, ela não lança um modelo de celular, ela lança quatro, cinco. Por quê? Porque a câmera é melhor, o outro é a bateria que dura mais, o outro não tem, um tem TV, o outro não tem. Então, cada celular é adaptado para um perfil de usuário diferente. Né? Então, isso implica em fazer um software customizado para cada um e um hardware também que dê suporte para cada um. Tá tudo bem aí? Tá, Ju? Tá, Tá funcionando? foi uma ideia de Halef de eu bloquear os comentários enquanto você fala, porque aí fica mais dedicado. Aí eu estou testando se dá certo. E qualquer dúvida que vocês tiverem na fala de Vanessa, vocês colocam aí nesse botãozinho que tem uma interrogação de questions, que a gente comenta no final e depois eu abro a funcionalidade de comentários, para ficar melhor a conexão para vocês. Eu estou lhe escutando bem. Mas, mas como é que a gente vai saber? Se eles não ouvirem, como é que a gente vai saber? Ele Só se pode você não colocar nas souber. Se você não questions ouvir. também. Aí eu consigo visualizar aqui, certo? Ah, tá. Mas ficou bem melhor. Bom, então, tá. Então, se eu produzo hardware, eu estou tendo que me preocupar em produzir diferentes tipos de dispositivo, porque meus usuários têm diferentes necessidades. Se eu produzo software, eu tenho que fazer várias versões do mesmo software, porque tem que ser voltado para os vários idiomas. Eu tenho que pensar que eu tenho culturas diferentes. Então, enquanto a gente, né, ocidental, lê da esquerda para a direita, de cima para baixo, se for para o Oriente, é totalmente diferente, né? Nem o idioma é o mesmo, né? Então, tudo isso vai impactar no meu software, no meu desenvolvimento de software, que era uma coisa que a gente, né, não tinha essa percepção. Então, e tem fora as questões culturais, de cores. Então, a cor que eu uso na minha janela, nos meus botões, isso muda de uma cultura para outra. Né? E, dependendo da cultura, o vermelho chama a atenção e em outras culturas o vermelho é ofensivo. Eu não posso usar de jeito nenhum. Né? Então, até isso eu tenho que me preocupar. E como é que isso. Então, isso, por um lado, gera muitas oportunidades. Se antes eu tinha sempre um único público-alvo, agora eu tenho vários. Eu posso fazer, eu crio nichos de mercado, né? Eu posso fazer um celular específico para um determinado público. Eu posso fazer, por exemplo, dispositivos que são melhores para quem gosta de jogar, dispositivos que são melhores para quem gosta de tirar foto. E aí eu dou um diferencial nisso, um público que, sei lá, eu
celular voltado para pessoas idosas. Então, de repente, essas pessoas idosas não usariam o produto. E eu conseguindo fazer um software customizado, eu atinjo esse público que antes eu não tinha. Então, ter diversidade, considerar a diversidade, me gera mais oportunidades, com certeza. Só que tem essa questão que eu estava falando, me gera também mais desafios. Por exemplo, eu vou ter que pensar que aquela minha linha de produção que eu tinha antes não rola. Né? De você fazer um único celular e botar no mercado e quem quiser que compre. Não, agora eu tenho que me preocupar em projetar vários aparelhos, vários tipos de dispositivos e várias versões do mesmo software também, do mesmo aplicativo, né? Ah, lá vou eu ter que produzir o aplicativo, aí você faz, hoje em dia você faz um programa, um sistema, aí coloca na web. Aí a primeira coisa que perguntam, tem para celular? Aí lá vai você ver outras tecnologias, aí desenvolve para celular. Aí vamos supor que você faz para Android. E tem para iOS? Então, assim, cada vez a demanda é maior, cada vez as exigências são maiores. Porque agora é você que se adequa ao público, não é o contrário, né? Como era antes, quando eu não tinha essa diversidade, não era uma questão. Eu também tenho que me preocupar que a minha equipe tem que ser múltipla. Eu tenho que ter agora especialistas em diferentes áreas. A gente que é de TI, que programa, costuma não ter muita habilidade, por exemplo, com interface. A gente não é bom de projetar menu, de projetar a tela. A gente dá uma enrolada, né? Ju está fazendo ali, está concordando. A gente faz assim o básico. Interfaces que meus alunos não veem. Cortou. É diferente, o acesso é diferente do YouTube para adultos. Porque tem uma noção de que a forma que a criança acessa, que ela manipula, é diferente da forma que o adulto vai manipular. Então, eu tenho que ter pessoas que vão só focar nisso, vão pesquisar sobre isso e vão propor soluções nesse sentido. Eu tenho que ter profissionais que vão fazer a tradução do software, né? A customização que a gente fala de idioma. Então, eu tenho que ter agora vários profissionais de áreas diferentes no meu time para suprir essa demanda de ter um software que atenda à diversidade. Eu tenho ainda que pensar que essa minha equipe, ela também tem que ser diversa em outros aspectos, não é só na área, não. Se eu tenho uma equipe que é formada só por homens, quando eu for desenvolver esse software, talvez eu tenha só um ponto de vista. Se forem homens, todos da mesma idade, todos da mesma região. Geralmente isso aí é tendencioso, como a gente fala, né? Tem um viés. Por quê? Porque eles só vão, se todo mundo usa daquele jeito, eles vão fazer uma coisa que é adequada para eles. Mas aí vem outra pessoa e de repente olha, oxi, por que não fez assim? É uma coisa muito clara que a gente vê, de vez em quando sai uma propaganda aí de qualquer produto, que eles colocam na mídia e imediatamente fica uma polêmica. E a pergunta que a gente faz é, meu Deus, essa campanha publicitária passou por tanta gente, não é possível, ninguém percebeu que isso ia dar errado, ninguém percebeu que tinha um problema nisso? Não, ninguém percebeu, porque provavelmente isso foi feito por uma equipe homogênea. Todo mundo pensa igual, todo mundo tem as mesmas opiniões, todo mundo tem o mesmo contexto. E aí fica difícil você problematizar, porque você só vê uma coisa de um jeito. Então, quanto mais diversa for sua equipe, melhor. Então, as empresas têm essa
necessidade de, se eu estou fazendo um software e eu quero que ele seja para vários públicos, ora, eu vou botar lá na minha Play Store, eu quero que ele tenha muitos downloads, eu quero que tenha muita gente usando, mas eu quero que ele agrade todas essas pessoas, porque senão eles vão lá, instalam e desinstalam, que é o que acontece muito, né? Você hoje, se você baixar um aplicativo e você não gostar, tem 10, tem 20 concorrentes. Você desinstala e acabou. Então, a ideia é, para eu pensar num software que vai ter que atender esses vários públicos, eu tenho que ter também na minha equipe um perfil diverso. Só que ter uma equipe diversa, pense aí, uma equipe que tem várias áreas, são profissionais de várias áreas, uma equipe que tem profissionais com vários perfis. Gerenciar isso é um pouquinho complicado também, né? Não é fácil. É muito mais fácil você gerenciar uma equipe homogênea, porque não tem conflito. Todo mundo pensa igual, todo mundo fala a mesma língua, todo mundo tem o mesmo vocabulário, porque é da mesma área. Bota um designer para falar com um programador. Bota um designer, um programador e agora bota uma pessoa de testes. Agora bota uma pessoa que trabalha com a parte do back-end, né? Com a parte de requisitos de hardware. Então, cada pessoa vai ter um olhar diferente e vai ter suas demandas e você vai ter que gerenciar para que tudo isso se encaixe, né? Para que todo mundo seja atendido. Então, isso é um desafio. Então, ao mesmo tempo que essa diversidade traz para a gente muitas dificuldades, ou muitas oportunidades, né? De eu atingir vários públicos, de eu poder. Ficou Tá ótimo tudo bem, agora. né? Tá tranquilo? Limpa o som. Eu vi que voltou. Né? Porque eu vi que você voltou os comentários, eu imaginei que tivesse normalizado. Então, do mesmo jeito que essa tecnologia cria para a gente muitas oportunidades, e se você for um profissional que considera a diversidade nos seus trabalhos, você vai ter mais chances de sucesso, você tem que estar preparado para saber que a diversidade vai trazer também desafios, né? E é por isso que agora, de um tempo para cá, a gente tem tocado nesse assunto dentro da universidade. Então, na formação dos nossos alunos lá em Rio Tinto, a gente tem insistido em falar sobre diversidade. Por quê? Ah, não, a gente tem que fazer só palestras sobre tecnologia, cursos sobre tecnologia, e os nossos alunos não têm que entender a importância da diversidade? Quando é que eles vão parar para pensar nisso? Porque faz parte da formação dos profissionais. É exatamente isso que eu estou colocando. Em que momento você vai entender que o seu portfólio como profissional tem que incluir esse pensamento? Quem é seu público? Não é uma coisa mais que você faz o software e deixa lá para quem quiser. Não, você tem que considerar o seu público e tem que fazer de acordo com o que ele demanda, né? Tem que conhecer. Por outro lado, eu falei muito de como a diversidade impacta a tecnologia, né? Até agora eu falei muito sobre isso. Mas a tecnologia também impacta essa diversidade. Se a gente for pensar, até um tempo atrás, era o que eu disse, eu fazia um celular e todo mundo se vira e todo mundo se adapta. Eu fazia um notebook, um dispositivo e todo mundo se adapta. De um tempo para cá, quando essas empresas começaram a perceber que não precisava ser assim, que eu podia atingir outros nichos, elas começaram a mudar. Ah, por que que um canhoto tem que usar o mesmo mouse que um destro? Coitado, o canhoto tinha que adaptar porque ele tinha que aprender a clicar com o botão nos dedos invertidos do que um destro. Aí a empresa foi lá, a indústria foi lá e disse: não, vamos fazer um mouse específico para quem é canhoto. Existe. Por que é que uma pessoa que é cega não pode, por exemplo, consumir um conteúdo audiovisual? Um monte de vídeo que tem no YouTube. Imagine quem é cego não poder acessar nada disso. Aí surgiram os recursos de audiodescrição. Então, agora, a maioria dos vídeos, dos filmes, novela, tudo que a gente tem, que a gente vai consumir, tem a opção lá de audiodescrição, que é uma forma de eu incluir essas pessoas para aquele tipo de conteúdo. Isso foi a tecnologia que permitiu, né? Tem um software que foi feito pela UFPB, chamado Velibras, que ele faz, você digita, eu estou aqui falando isso e eu não sei Libras, para passar a minha ideia para outras pessoas.
Mas eu podia digitar e usar esse software, e nesse software tem um avatar, um bonequinho, que ele vai pegar o texto que eu estiver digitando e ele vai fazer os sinais de Libras para que a pessoa entenda. Então, eu vou permitir que uma pessoa surda consiga entender o texto que eu estou digitando. Então, tudo isso é tecnologia trazendo mais pessoas, incluindo as pessoas, né? Então, isso é muito legal. As pessoas têm que ter essa percepção de que a tecnologia pode ser usada e deve ser usada para trazer, ó, isso que está falando aí do autônomos digitais, exatamente, é o projetinho de Ju e de Yuska, né? Elas têm um projeto, Juliana e Yuska têm um projeto lá na UFPB justamente sobre tecnologias assistivas, que são para ajudar pessoas que têm algum tipo de deficiência ou auditiva ou visual, e aí são só tecnologias voltadas para isso. Então, elas pesquisam sobre isso, fazem estudos e testes e tal sobre isso. É uma área já da computação, da tecnologia em geral. Por quê? Porque é um nicho. É fato. A diversidade é um fato. Essas pessoas existem e cada vez é um número maior. A tecnologia existe e ela está cada vez mais presente no dia a dia. E aí a gente vai fazer isso aqui conversar ou não? Tem que fazer. Eu não vou poder mudar essas pessoas. Eu não posso dizer a elas simplesmente, ó, se adaptem aí à tecnologia. Então eu tenho que fazer a tecnologia, trazer essas pessoas, né, e ajudar nessa adaptação. Essa é a proposta, né? Aí você pergunta assim, então tá tudo muito óbvio e tá tudo muito claro assim, né? Realmente faz sentido. Então você quer dizer que as empresas todas já acordaram para isso e estão investindo nisso e estão super conscientes? Não. Assim, não. Conscientes, algumas até estão, sabe? Porque é o que eu disse, não tem muito como você negar. O negócio está escancarado assim na sua cara. Mas não quer dizer que todas estão mudando. A gente percebe assim, muitas empresas já estão fazendo mudanças nos seus produtos. Então, a maioria hoje dos programas que você baixa, que você instala, que você compra, você percebe que já vem com opções de variar o idioma, opções de variar, personalizar, customizar a interface. Você pode configurar muita coisa para ficar do jeito que você quer. Então, isso é um sinal de que elas estão atentas para diferentes perfis de usuário para deixar você mais confortável com as suas escolhas em relação ao produto delas. Ok, isso aí muitas empresas já perceberam. Porém, quando a gente estava. Aquela história que eu estava falando sobre os times diversos, isso ainda não está rolando, não. A gente continua consumindo produtos que estão sendo feitos por times homogêneos. E isso gera problemas que a gente nem imagina. Então, se a gente for para o lado de inteligência artificial, né, que a gente está cada vez mais sendo levado a ser conduzido pelas decisões tomadas por robôs e tudo mais, qual é o problema disso? O problema é, se eu programo uma inteligência artificial, ela é programada por pessoas brancas, ela provavelmente não vai fazer um teste supondo pessoas negras. Aí você diz, mas isso é um absurdo. Claro que vai fazer o teste, é uma coisa tão óbvia. É tão óbvio que já aconteceu produtos no mercado de reconhecimento facial em que uma pessoa negra não é reconhecida. Isso é real oficial, não é episódio Black Mirror, não, é real. Então, assim, meu Deus, como é que pode? Como é que as pessoas não tiveram essa percepção que eu tenho diferentes etnias, que eu tenho que testar o meu software para diferentes etnias? Não, porque é óbvio, né? Só que não, para essa equipe não era. Por quê? Porque eles teriam que investir em mudanças no software, eles teriam que atingir, fazer mais testes e tudo mais, e simplesmente nem cogitaram. Então, se eu tivesse o time diverso, provavelmente teriam pensado nisso. Então, a realidade é que os times nas empresas continuam ainda com uma certa resistência. Particularmente falando sobre a questão de gênero, né, que é o que eu tenho trabalhado mais, as empresas têm sim investido nisso, né? Essas iniciativas da Google, tem iniciativas da Microsoft, de outras empresas grandes, para contratar mulheres. Inclusive, por exemplo, aqui em João Pessoa, a gente tem empresas que chegam para mim, eu como trabalho lá com essa comunidade, chegam para mim e dizem assim, olha,
divulga essas vagas aí que a gente quer contratar mulheres. Então, eles estão direcionando vagas porque querem mulheres dentro das suas empresas. Então, eu acho isso muito positivo. São mudanças que estão acontecendo, só que são lentas, né? Essas mudanças demoram a acontecer. Então, o que a gente pode esperar é fazer esse trabalho de conscientização. O pessoal de TI, a gente está tentando fazer isso já desde a universidade. O pessoal de TI entender que diversidade não é opcional. Considerar a diversidade no que a gente está fazendo, nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos, não é opcional. A gente tem que fazer isso, né? É uma questão de sobreviver no mercado e é uma questão até de cidadania, né? Na hora que eu não incluo, eu estou deixando um monte de gente de fora desse Vani, mundo tecnológico. tem umas Estou vendo o perguntas povo aqui, dizendo que tem Everton. perguntas. Everton quer fazer. Ele botou aqui, deixa eu ver se apareceu para tu. É, apareceu para mim cortado. Everton, tu pode colocar aí nos comentários. Não, eu estou lendo aqui. Eu consigo ler. Qual o melhor? Chamar outras pessoas para a sua equipe ou treinar a sua para ter visão a dia? Deve ser diferenciado, eu acho, suponho. Bom, olha só. Você tem que fazer as duas coisas. Se eu já tenho uma equipe montada e ela é homogênea, né? Ou seja, eu só tenho pessoas com o mesmo perfil, não é que eu tenho que mandar todo mundo embora e contratar outras pessoas. O que eu tenho que fazer é chamar aos poucos, quando eu for mudando as pessoas da equipe, porque as pessoas mudam. Às vezes a pessoa está trabalhando numa área e, de repente, dentro da equipe vai para outro projeto. Você tem dentro da empresa, geralmente rodam vários projetos ao mesmo tempo. Então, tenta mudar. Quando você for contratar uma pessoa nova, em vez de contratar uma pessoa que já seja do mesmo padrão da sua equipe, contrata uma pessoa diferente, né? E outra, treine a sua equipe que já existe para aceitar essa mudança. Porque o que eu vejo falar, muitas empresas que contratam mulheres, né, nessa vibe que eu estava dizendo, a gente quer contratar mulheres e tal. As mulheres entram, mas elas continuam sendo minoria, né, porque isso é uma mudança. E o que acontece é que o ambiente não é acolhedor. Perde na argumentação, você está botando uma pessoa diferente ali para quê? O objetivo não é discordar, não. O objetivo não é justamente questionar alguma coisa. Então, você tem que pensar nisso. Como eu disse, não é você demitir todo mundo e contratar um time diverso. Mas todas as vezes que você tiver oportunidade e necessidade de contratar pessoas novas, é pensar nisso. Existem empresas, para vocês saberem, existem empresas que traçam metas. Tem uma empresa multinacional, né, mas ela tem sede em Recife, por exemplo, que é a ThoughtWorks. A gente chama de TW, né, abreviando. E eu conversei uma vez com um profissional de lá e ele disse assim, ó, a gente tem uma meta, que era 50% homem e 50% mulher. E aí a gente atingiu já essa meta. Agora a meta é a gente igualar, né, tornar mais igual em questões de raça. Olha que legal. Então eles traçam isso como uma meta. Quer dizer que eu vou dar prioridade a contratar pessoas para que o meu quadro de funcionários fique o mais diverso possível. Porque eu já sei que eu tenho muitas pessoas com o mesmo perfil na empresa. Então, eu não quero contratar mais uma pessoa daquele perfil. É isso, sabe? Não é demitir, mas é mudar o olhar de contratar. E quem já está na empresa, ser preparado para acolher esses outros que vão chegar e entender E aí, deixa eu essa só abrir um cultura da parênteses bem diversidade. legal sobre o título do seu bate-papo, que é desafio ou oportunidades. Você, a depender do ponto de vista, você pode ver como as duas coisas ao mesmo tempo, porque pensa nesse contexto, uma pessoa com Sim, deficiência. Então, para a pessoa com deficiência pensar em sim, solução tecnológica para deficientes, eu vou ter que contratar.
Nossos compiladores para programar estão prontos para receber um programador sem mãos? O nosso Exato. Eclipse, que todo mundo usa para programar, o nosso NetBeans, está pronto para um desenvolvedor de interface que não enxerga? Hoje, eu acho que não. Então, e aí? Você está comendo Não, a mosca e resposta é você vai não. lá buscar desenvolver um plugin, ou você vai aprimorar, ou você vai pensar em todas essas oportunidades tecnológicas. Se você sai na frente, você é a tecnologia disruptiva. Então, só você vende, só você ganha dinheiro. E uma das coisas que a gente conversa muito quando vai falar um pouco sobre o autônomos é: vocês, quando estão pensando em tecnologia assistiva, não estão fazendo favor para ninguém. Vocês estão sendo inteligentes, porque enquanto os outros estão Exatamente. brigando entre eles, tem 10 Exatamente. jogos de alfabetização, tem 10 aplicativos para letramento, tem 500 aplicativos de não sei do que, mas só o seu é que consegue pegar 50 mil pessoas daquela área que não enxergam e vão usar somente o seu. Porque o WhatsApp, porque o Telegram, porque sei lá o que, não funciona. Então, é interessantíssimo. Quando Vanessa fala sobre diversidade, talvez muita gente esperou uma palestra só meninos versus meninas. Mas ela trouxe aí uma série de exemplos de fora e de dentro da área de tecnologia, da área de desenvolvimento de sistemas, que vocês podem pensar fora da caixinha, quando vocês estiverem durante o curso e quando saírem do curso. Né? Show de bola. Pois é. É exatamente isso. Você tem que enxergar. Não é, a pergunta é um ou, mas não quer dizer que você tem que escolher uma única resposta. Ela é ao mesmo tempo as duas coisas. E do mesmo, como eu disse, a diversidade impacta a tecnologia, assim como a tecnologia impacta a diversidade. Então, sempre eu estou trabalhando com uma via de mão dupla. Porque quanto mais diverso é o mundo, mais a tecnologia tem que evoluir. E quanto mais a tecnologia se adapta a essa diversidade e inclui essas pessoas que estavam excluídas, digamos assim, eu estou gerando um público maior e mais diverso que vai consumir mais tecnologia e a minha tecnologia tem que se adequar mais e aí vai. Lana, e os que eu estava Então, falando que tem tá mais perguntas? amando, olha, Ilanai é a minha nora, minha gente, ó, mas ela é de tecnologia também. Ela faz desenvolvimento de sistemas web lá no IF e ela participou de um programa de Human alguma coisa, estudantes da Google e foi para a sede em BH, eu acho. E aí ela viu demais. O programa era para incluir mulheres, mostrar a oportunidade de mulheres na Google e tinha toda essa pegada aí de diversidade. No caso dela, especificamente, foi um programa para A mulheres na gente Google. Mas não é porque eu faço parte, né, do projeto, mas às vezes que eu tive reuniões promovidas pela Google do programa Women Tech Makers, eles falam muito em, por exemplo, a gente teve um evento, eles botaram uma pessoa trans para palestrar, eles botaram uma pessoa negra para palestrar. Então eles pensam nisso. E isso muda a forma como a gente faz também, sabe? Porque, por exemplo, ano passado eu fui organizar um evento e quando eu fui pensar em quem ia palestrar, eu já pensei nisso. Eu já pensei, eu disse, peraí, não vou botar um grupo de palestrantes todo padrão. A gente foi pensar no lanche que ia ser servido. Não, peraí, tem gente que tem restrição de alimentação. Então, a diversidade Você tem que mudar o seu pensamento. Você tem que entender que as pessoas são diferentes. Se você, é isso que eu estou dizendo, tá presente em tudo que você for fazer. Por exemplo, quando vocês colocam a tradução de Libras numa live dessa, é porque você entendeu que tem todo um público que precisa ser assistido, né? Você podia simplesmente não pensar, mas você já mudou seu pensamento, já pensou fora da caixinha e disse: não, essa galera aqui tem interesse nesse assunto e não é justo que elas não tenham acesso só porque não podem ouvir, né? Não é eu justo. acho que esse tema dá umas 5 lives fácil. Porque eu fico aqui só dando a corda para você ir comendo a corda e falando. Mas, porque a live vai fechar,
Eu queria que você entrasse nas suas considerações Ah, finais. Queria agradecer demais sua discussão e o que você traz com as suas experiências nesse meio de tecnologia e diversidade, não só com as mulheres. É extremamente rico para a gente aprender, para a gente pensar fora da caixa. Que por mais que eu tenha vindo trabalhando com IUSC, com tecnologia assistiva, já pensei diferente. O tema que você trouxe com as propostas de discussão, de pensar como professora, como programadora, como um monte de coisa. Então, muitíssimo obrigada pela participação. A gente vai marcando várias outras lives. Todas as pessoas que vieram. Tem muito papo para conversar, mas eu queria que você entrasse nas considerações finais para não cortar a live no meio da sua cara, assim, eu ficar triste. pois é, assim, foi uma pena ter dado aquele problema no começo e aí eu acabei tendo que apressar algumas coisas e nem sei se ficou alguma pergunta aí sem resposta, mas eu acho que vale a pena. Eu gosto desse tipo de conversa que é para levantar os questionamentos. Então, assim, eu não trouxe respostas, né? Eu gosto de fazer palestras em que eu trago perguntas. Então, quando você sai de um negócio desse, você vai sair pensando, rapaz, como é que eu nunca parei para pensar nisso? E eu acho que é exatamente essa a sensação que talvez algumas pessoas que estavam participando devem ter. Porque tem muita coisa que é óbvio, mas a gente não vê. Porque simplesmente a gente está condicionado a só enxergar as coisas de um jeito, né? E essa percepção, ela não é do dia para a noite, não. Vá ler, vá estudar, vá assistir um monte de TED Talks. Uma coisa, se eu puder dizer, tem muita live? Tem. Eu tava brincando que agora, nessa pandemia, todo mundo tem algo a dizer. É uma overdose de lives aí. Nunca vi tanta gente com tanta coisa para dizer. Mas se você puder, em vez de ficar assistindo um monte de live aí, de gente, de personalidades e celebridades e etc., vá assistir TED Talk, que é uma coisa maravilhosa. E quanto mais diverso for o TED Talk, né, de uma pessoa que tem uma experiência diferente da sua, de outra área, melhor. A gente de TI, eu acho que tem uma limitação muito grande em termos de consumir coisas de outras áreas. Então, às vezes, a gente se limita a ler só coisa técnica, a ir para palestra se for técnica, a ver filme, até o conteúdo que a gente consome, a gente vai ver ficção científica, a gente vai ver coisas muito no nicho da gente. E eu acho que quando a gente começa a desviar, começa a olhar para o resto, a gente ganha muito, a gente se torna um profissional melhor, a gente se torna um profissional com uma. Eu começo a ver como é que as outras áreas interagem com o meu trabalho e vice-versa, né? Então, a dica que eu dou, não pense que diversidade é uma coisa da moda. Ah, porque agora estão falando, todo mundo está falando em racismo, então, porque diversidade de raça. Ah, todo mundo está falando de gênero, diversidade de gênero. Não é uma questão de moda, é uma questão de consciência. E é uma coisa que é inevitável. Não adianta você querer voltar para um mundo padrão. Não existe. Na verdade, ele nunca existiu. O mundo nunca foi padrão, né? Só que agora as pessoas que sempre tiveram que se adaptar ao padrão não querem mais. E agora disseram, ó, problema do padrão, eu vou viver minha vida. E agora a gente que enquanto sociedade tolerava essa, essa nulidade, né, de diferenças, a gente tem que repensar. E por que não? Porque as pessoas não podem ser diferentes e a gente ganhar com isso, que é o que todo mundo quer, né? Então eu acho que diversidade tem que ser mais do que uma bandeira, não é uma questão de bandeira. As pessoas ainda são muito limitadas de pensar assim, sabe, Ju? Ah, não, é sobre diversidade, é sobre ativismo, feminismo. Não é isso. Diversidade é uma questão de cidadania. É uma questão, como eu estou falando aqui, eu podia ter falado só sobre negócios, business, grana. Diversidade é sobre grana, né? Eu posso ir por esse caminho. Ou diversidade é sobre ter um bom coração, ou diversidade direitos humanos. Eu posso ir por qualquer caminho, né? Escolha a sua motivação, mas pense em diversidade, né? Se atualize sobre isso, reflita sobre isso. Eu acho que é a melhor, a mensagem principal Ei, disso pois eu tudo. agradeço demais. Faltam alguns segundos para fechar a live. Um beijo grande, um bom São João para você, para todo mundo.
Vamos pensar em muitas diversidades para trazer outros temas nesse nicho e você vai ser sempre convidada, se topar. Já que agora já passou essa frustração da Tudo primeira certo. live, agora é com tudo, já tem a manha. É, Ah, vamos então, ver se eu vou gostar dessa vida blogueira, né? Tô começando agora. ei, foi brigadão.